Sabe por que eu parei de atender? Porque quanto mais eu subia o valor da minha sessão, mais eu tinha fila de espera. Aí eu comecei a achar que aquilo não estava justo. E eu falei, tem gente precisando ser alcançado por terapia. Eu poderia estar dentro da minha casa e atender 5 pessoas por semana e eu estaria milionária. Sim. Mas eu posso gravar vídeos e atender milhões de pessoas todos os dias. Venda é sobre serviço. Se você serve, o que você colocar depois disso vai vender. Estava na academia semana passada, eu estava lá na minha casa, e minha filha falou, vamos para academia? Eu falei, vamos. E com a cabeça acelerada, entrei no carro dela e fui para academia com ela. Quando eu cheguei na academia para treinar, eu falei, nossa, tô de chinelo. Como que eu venho para academia de chinelo? Aí falei, não, mas eu vou dar um jeito. Cheguei lá, falei para atendente, falei, menina, quando eu estando em Uberlândia, eu adoro estar com a minha filha, eu vim para treinar com ela, eu tô de chinelo, deixa eu treinar descalço, eu tiro o chinelo. Trocentas pessoas querendo tirar foto comigo, eu não ligo, não tô nem preocupado se vão me ver de chinelo, com roupa rasgada. Não é sobre isso. Falei, deixa eu treinar descalço. Ela falou, doutora, não pode, aqui a academia não pode treinar descalço, mas eu vou resolver o problema da senhora. Treina com meu tênis, eu fico com o chinelo da senhora. Tirou o tênis do pé e me deu o tênis dela para eu treinar. A atendente da academia. Venda é sobre serviço. Sirva. Quando eu voltei, falei, vou gravar um vídeo com você. A sua atitude foi fantástica. Gravei o vídeo, ela falou assim, marca a minha patroa? Falei, não. Marca a academia? Falei, também não, eu vou marcar você. Não, mas eu fico constrangida, eu não quero aparecer. Falei, eu vou gravar você. Você merece espaço. Dá honra a quem merece honra. Olha pra você ver o tanto que ela foi desinteressada. Ela não me emprestou o tênis porque eu era doutora André, ela não me emprestou o tênis porque ela queria promoção, ela não me emprestou o tênis porque ela queria visibilidade. Tanto que ela pediu pra não ser marcada. E aí depois eu voltei do treino, fiz o vídeo na hora, voltei do treino e falei assim, e aí, você tá muito seguida no Instagram? Tinha uma hora que eu tava treinando. Doutora, mais de 500 pessoas já me chamaram pra seguir, mas meu Instagram é fechado. Falei, a sua cabeça é fechada, eu vou te dar uma surra. Não, eu não quero ser seguida por ninguém não, por isso que eu pedi que a senhora marcasse a academia. A menina não me emprestou o tênis pra ganhar visibilidade, ela queria servir. Consequência, eu fiz a matrícula na academia. E é raro isso hoje, né? Os gestos de verdade sem esperar nada em troca. Sirva. Sirva, sirva, sirva. Vender é sobre serviço. Se você for fazer pão de queijo e abrir uma confeitaria, faça o melhor pão de queijo do mundo. Você sabe como que eu vendo? Quando eu vou criar um produto, eu digo assim, eu teria coragem de dar esse produto para minha mãe ou para minha filha? Se a resposta for sim, o produto vai para ali. Senão ele não vai. Só venda algo que você tem coragem de dar para seus filhos. Se você não tiver coragem, não venda. Agora, doutora, vamos agora para alguns contextos aqui, principalmente na última entrevista que nós fizemos, gerou muita repercussão, muitas pessoas elas comentando, e a gente teve algumas dúvidas, né, da audiência que a gente, como a gente tinha prometido na primeira entrevista, ó, você que enviou o seu comentário, a gente vai reunir essas perguntas e vamos fazer na mesa para a doutora Andréa Vermonte. Então, isso, de fato, a gente está aqui para cumprir isso. E aprender também bastante. Então, a dica que eu já dou para você é, se você puder, pega aí uma caneta, um papel. A doutora Andréa Vermonte, como vocês percebem, ela de fato tem um conteúdo que agrega. Então, anota tudo isso aqui e leva isso, pratica, leva isso para sua vida. Eu tenho certeza que isso vai ser bem interessante. Primeiro aspecto é pais e filhos, né? Falando sobre pais e filhos. Quando os pais, eles se tornam amigos dos filhos. Então, por exemplo, quando eu sou pai, eu tenho meu filho ou os meus filhos e eu me torno amigo dos meus filhos. Isso é saudável ou isso pode ser perigoso? Isso não é saudável. Isso é perigoso e é patológico. Amigos os seus filhos vão ter muitos durante a vida. Pai, a única oportunidade é você. Então, entre ser pai e ser amigo, opte por ser pai. Por que é difícil ser amigo dos nossos filhos? Porque nós somos o grande não. Um dia eu ouvi isso de um pastor, ele falou assim, a igreja não está aqui para agradar, ela está aqui para ser o grande não. Aqui é o lugar onde você vai ouvir o que você deve e o que você não deve. E muitas vezes o que você deve e o que você não deve não é palatável. Por que é difícil um pai e mãe ser amigo do filho? Porque eu preciso colocar limites. E a gente não costuma ser muito amiguinho de quem nos coloca limites. Então, o limite, doutora, você é muito dura, você é muito rígida. Não, vamos falar então sobre ciência. Certo. O cérebro humano, ele necessita de limites. A nossa necessidade psíquica, nós precisamos psiquicamente de limites.
Quando eu não tenho limites, eu vou desenvolver questões emocionais, inclusive problemas psicológicos. Nós precisamos de limite. Então, a nossa psique e a nossa própria formação fisiológica, ela se dá de forma saudável sob limites. Não sei quem me falava ontem, falou assim, minha filha... foi o Verdun, inclusive. Minha filha tem 18 anos e ela não... Eu ainda não deixo ela fazer muita coisa. Eu falei, você não... Ele falou assim, porque ela ainda não tem maturidade. Eu falei, você não deixa nem você deve deixar. Ele falou, por quê, doutora? Eu falei, porque o cérebro dela nem anatomicamente está totalmente formado. Ele falou, sério? Eu falei, o cérebro anatomicamente só se termina a formação aos 21 anos. O neocórtex, que é a área do nosso cérebro responsável por causa e consequência, só termina de se formar aos 21 anos. Eu estou te dizendo que uma pessoa até os 21 anos, ela não sabe mensurar causa e consequência. Por isso que o adolescente, ele não tem medo, ele nada é perigoso, o amigo não é influência ruim, a droga não é ruim, eu vou usar só uma vez. Ele volta 2, 3 horas da manhã, ele não acha que é perigoso. Ai, meu pai e minha mãe têm medo de tudo. Isso não é rebeldia e irresponsabilidade. Isso é limitação anatômica. Limitação anatômica. Ele ainda não tem capacidade de planejamento, causa e consequência. O que nos dá capacidade neurológica, estou falando agora de neurônio. Sim. O que nos dá capacidade de planejar, medir causa e consequência é o neocórtex. Ele só termina a formação aos 21 anos. Então eu estou te dizendo que o seu filho precisa de limites, não é por uma questão moral e nem religiosa. É por uma questão real. É por uma questão neurológica e é por uma questão psíquica. Quem não coloca limite nos filhos pode estar criando uma situação posterior e que vai gerar inúmeros problemas. Então, eu acho difícil você ser amigo e conseguir manter essa postura de autoridade e essa colocação real de limites mesmo. Então, eu digo lá em casa, né? Meu filho está com 24 e minha filha está com 19. Eu brinco assim, meu castelo, minhas regras. Mãe, mas ontem a senhora falou uma coisa, hoje a senhora mudou. Eu falei, aqui eu mudo. Aqui eu ponho lei, eu tiro lei, eu mando prender, eu mando soltar. Aqui eu sou o Supremo, eu sou o Senado, eu sou a Câmara dos Deputados, eu sou tudo aqui. Eu e seu pai aqui, nós somos todos os poderes. Essa é a forma moderna daquela fala que os pais sempre diziam. Enquanto você estiver debaixo do meu teto... Exatamente. Eu falo que em casa nós não somos os 3 poderes, não. Nós somos os 8 poderes. Os 8 poderes. Não, aqui quem manda é eu e seu pai. O dia que você tiver lá o seu espaço aí, você cria as suas regras específicas. Yang, posso te dizer que tem dado muito certo. Dá certo. Graças a Deus. Os meus filhos não são modelos de comportamento, não são duas pessoas perfeitas no mundo, não. Mas eu vinha de avião essa semana, até vindo para São Paulo. E eu pensava sobre isso. Falei, avião e tal. Aí eu pensei, gente, se esse avião cair, eu senti uma paz. Eu tenho paz para morrer. Graças a Deus, se eu morrer, eu estou deixando 2 seres humanos viáveis. Eu não estou deixando bicho em cima da terra. Meu filho vai ser um excelente esposo, vai ser um excelente pai. Minha filha vai ser uma excelente profissional, ela está fazendo medicina, ela vai ser uma excelente mãe. Eu quero viver muitos anos. Se Deus me der a graça, eu quero viver até os 90. Eu peço para Deus todo dia, eu quero ter a honra de ver os filhos dos meus filhos. Se Deus quiser, Deus vai cumprir essa promessa na minha vida. Eu quero isso muito. Mas, caso isso não aconteça, eu sinto paz. Eu sei que meus filhos não vão tratar mal os vizinhos. Se eu precisar, os meus filhos vão cuidar da minha mãe para mim. Os meus filhos serão profissionais honrados. Os meus filhos não vão passar as pessoas para trás. Os meus filhos não vão roubar. Os meus filhos não serão infiéis. Porque, graças a Deus, tem sido difícil. Lutamos para chegar com eles até aqui. Educar filho não é fácil. Eu sou sensível aos pais. Porque, às vezes, eu falo algumas coisas e falo, doutora, mas é tão difícil criar filhos. Eu não estou aqui para sustentar um discurso que é fácil. Filho é ministério. Por isso, pense bem antes de entrar. Filho é ministério. Uau! Pense bem antes de entrar nessa. Eu sou super solidária a gente que diz, eu não quero ter filhos. Eu te apoio se você disser que não quer ter. Porque realmente é um ministério. É vela. A vela ilumina, mas ela se queima. E ela vai se acabando. Filho é isso. Filho, você é a vela que queima em cima do altar, mas você vai se consumindo por eles. Sim. Outro dia eu fui caminhar com a minha mãe tem 80 anos, e ela já caiu algumas vezes, já quebrou alguns ossos, ela cai toda hora.
Falei pra ela que eu vou comprar uma fazenda. Ela falou, pra quê, minha filha? Falei, pra senhora cair na terra. Já que a senhora cai tanto, agora eu vou levar a senhora pra cair num lugar fofo. Sim, mas... Ela decidiu que ela não vai parar de cair. Então eu vou levar ela pra cair num lugar confortável. E eu estava caminhando com ela e de repente eu vi que eu tava quase arrastando ela. Porque ela manca, ela tem a perninha torta, a coluna dela já tá toda alterada. E aí eu precisei andar mais devagar. E aí eu entendi que eu precisava entrar no ritmo dela e não ela no meu. Porque eu olhei pro corpo dela e vi quantas rugas eu sou responsável. Quantas coluna dela que desajustou pelo peso que ela carregou pela minha própria vida. Por quantas situações que a minha mãe passou noites acordada, orando por mim, intercedendo pela minha vida, cuidando de mim, cuidando dos meus filhos. Então eu sou parte de toda aquela deterioração física que ela está vivendo. Cada marca daquela tem o meu nome. Então eu preciso agora diminuir o passo para eu poder andar no passo dela. A minha mãe um dia diminuiu o passo dela para andar no meu. A minha mãe atrasou a vida dela por muitos anos. A minha mãe poderia ter vivido uma outra vida. A minha mãe abriu mão de se separar do meu pai traindo ela durante 40 anos. E ela dizia, eu não me separo de você, porque eu tenho 5 filhas mulheres e eu preciso de um homem dentro de casa. A minha mãe atrasou a vida dela para cuidar da minha. Então agora não me custa atrasar a minha para cuidar da dela. Então é sobre isso. É a gente construir uma história que você olhe para ela e tenha orgulho de construir. É você olhar para os seus filhos, de novo, filho é ministério. Não é fácil. Eu falo para pais assim, André, até que quantos anos a psique se forma? Do 0 ao 7 é esse momento. E eu falo para pais, atrasa a sua vida. Ontem eu falei para um, minha filha está com 1 ano. Falei, daqui até o 7, atrasa a sua vida, dá uma parada na sua vida. Segura, para que você tenha uma filha emocionalmente saudável. Doutor, é até o 7? Falei, até o 7. Eu sei que são 7 anos, mas atrasa a sua vida. Cuida desse 7. Faz que esse 7 seja o período mais fantástico. Cuida, ame, não abandone, seja presente. Queime no altar como vela se consome. Foi você que escolheu. Filho fala uma frase que dói pra gente. Eu não pedi pra nascer. Ah, atrevido. Eles estão certos. Eles não pediram pra nascer. Se tem uma coisa que filho não pediu, foi pra nascer. Já que você fez, agora você responsabiliza. Agora você precisa ser como vela que queima no altar. Se consuma. Esse é seu chamado. O seu chamado é se consumir. Sim. E aí não é ser amigo muitas vezes. Às vezes você vai ser impopular. Líderes são impopulares. Líderes populares demais não funcionam. Pais são líderes. Então você vai ter que ter impopularidade. Não espere a aprovação dos seus filhos. Você já percebeu que toda vez que tenta mudar, alguém faz você se sentir culpada por isso? É a amiga, a família, o marido, o ambiente. Gente que diz te amar, mas te puxa de volta para o mesmo lugar de merda de sempre. E isso tem nome: mentalidade de caranguejo. Um sobe, os outros puxam para baixo. E talvez o motivo da sua vida não andar não seja a falta de esforço, seja o balde onde você vive. Não seja um caranguejo é o que vai fazer você enxergar isso. Clica agora no link na descrição ou no comentário fixado antes que esse ambiente destrua o resto da sua vida.